Sabe, quando a gente pensa em hospital, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Corpos, doenças, tratamentos. Mas e a mente? O que acontece com o nosso mundo interior quando o corpo adoece? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando nesse campo fascinante da psicologia hospitalar. Todo mundo conhece essa imagem, essa atmosfera. Os corredores brancos, aquele cheiro que é só de hospital, o som dos equipamentos. Um hospital é um lugar todo projetado para curar o corpo físico. Mas, para quem está ali, num leito, ele pode se transformar num lugar de uma baita turbulência emocional. E isso nos leva direto a uma questão central. Será que nesse esforço todo para combater um diagnóstico, para analisar um sintoma, a gente não corre o risco de esquecer que dentro daquele corpo existe uma pessoa, com uma história inteira, com medos, com esperanças? Para a gente conseguir entender de verdade a psicologia hospitalar, o primeiro passo é tentar se colocar no lugar de quem adoece. Vamos olhar um pouco através desses olhos. Olha, adoecer não é só um evento biológico. É uma verdadeira tempestade pessoal. De repente, surge ansiedade sobre o que vem pela frente. A sensação de perder o controle sobre o próprio corpo, sobre a rotina. A autonomia, essa vai embora. O medo se instala. E no meio disso tudo, ainda tem o receio de deixar de ser um indivíduo para se tornar só o paciente do leito 7, sabe? Ser definido apenas por uma doença. É justamente para dar uma resposta a essa tempestade toda, essa tempestade interna, que surge a psicologia hospitalar. Mas afinal, o que ela faz exatamente? Bom, a definição é bem direta. É o campo que busca compreender e lidar com tudo que se passa na nossa mente quando uma doença aparece. E o foco dela vai além do paciente, viu? Abraça também a família e a própria equipe de saúde. E se a gente tivesse que resumir o objetivo principal em uma única palavra, essa palavra seria esta aqui: subjetividade. É a experiência única, pessoal de cada um com a sua doença. É a história que não aparece em nenhum exame de sangue, em nenhuma radiografia. Então, quando se fala em aspectos psicológicos, do que estamos falando? Exatamente das manifestações dessa subjetividade. São os sentimentos que vêm à tona, os pensamentos que assombram, os sonhos, os conflitos, é toda essa atmosfera interna que envolve e muitas vezes transforma a experiência de adoecer. E aqui a gente chega num ponto fundamental dessa dança entre mente e corpo. O nosso estado psicológico não é só uma consequência da doença, não. Ele pode ser o gatilho que a dispara, o fator que a piora, ou até mesmo aquilo que a mantém ali, presente. É uma via de mão dupla, super complexa. Ok, então se a psicologia hospitalar lida com esse mundo interior, com a tal da subjetividade, qual é a principal ferramenta que ela usa para acessar tudo isso? Aqui a gente vê a grande diferença de foco. Enquanto a medicina se concentra, e com toda a razão, no corpo físico, no órgão, no sintoma que precisa ser eliminado, o psicólogo se volta para o que a gente chama de corpo simbólico. Ou seja, ele pergunta o que esse sintoma significa para essa pessoa. O que as palavras que ela usa para descrever a dor revelam sobre a sua história de vida. E é por isso que o instrumento mais poderoso aqui não é um bisturi nem um medicamento. É a palavra, é a conversa, é o ato de criar um espaço onde a pessoa possa finalmente ser escutada na sua totalidade. E essa citação de Freud captura perfeitamente a essência da coisa. A palavra tem poder. O poder de organizar o caos interno, de dar um nome para o medo, de transformar o sofrimento em algo que pode ser compreendido e, quem sabe, atravessado. Mas o trabalho não para só no paciente. Esse cuidado se expande, formando uma verdadeira teia de relações. É o que chamam de psicologia de ligação. O psicólogo funciona como uma ponte, sabe? Conectando mundos que muitas vezes não se falam. O do paciente, o da família e o da equipe médica. O grande objetivo é facilitar a comunicação e o entendimento entre todo mundo. Essa teia de cuidados fica bem clara aqui. O foco principal é o paciente, claro, mas ele se estende à família, que também sofre junto, e à própria equipe de saúde que lida diariamente com a dor e com a pressão. O psicólogo é essa figura que ajuda a conectar e a dar suporte para esses três mundos. E isso nos leva ao ponto talvez mais profundo e mais importante de toda essa análise. Afinal de contas, qual é o objetivo final de tudo isso? A medicina tem essa missão nobre de buscar a cura, de eliminar a doença. Já a filosofia da psicologia hospitalar é um pouco diferente, mas complementar. O objetivo não é necessariamente a cura do corpo, mas o cuidado com a pessoa. O foco não é a doença em si, mas a subjetividade de quem está vivendo aquilo. Colocando de outro jeito, a medicina pergunta como é que a gente remove esse sintoma, a psicologia pergunta o que será que esse sintoma está comunicando. Ela parte do princípio que toda dor, além do seu lado físico,
carrega uma mensagem sobre a vida daquela pessoa. E essa metáfora, nossa, ela resume tudo de um jeito poético e muito poderoso. Em muitas situações, especialmente em doenças crônicas ou terminais, não é possível secar o mar do sofrimento. O objetivo, então, se torna outro: ajudar a pessoa a construir um barco, a aprender a navegar nessas águas turbulentas, a encontrar um novo sentido e um jeito de seguir em frente. E a gente termina com uma reflexão. Se a cura verdadeira envolve escutar a subjetividade, a pessoa por trás do problema, onde mais, hein? No nosso trabalho, nas nossas famílias, nas nossas vidas, a gente está tão focado em resolver o problema que acaba esquecendo de escutar de verdade